Eita Deus, lindo! Glória a Deus, mais uma parte de estratégia já falando aqui para o Pastor Tony, meu muito obrigada por estar aqui, por essa disponibilidade. Eu sei que a gente fica com o coração com, meu Deus, eu vou aprender mais um pouco. Obrigada, viu, meu Pastor Tony? Vem para cá, a sala é sua, queremos te ouvir nesse momento. Pode abrir seu som e pode vir para cá. Espera aí que o Bem, suporte está chegando oi, aí. Chegou. chegou o som aí? Amém. Só um tiquinho para lá, chega só. Aí, glória a Deus. Aqui pra cá. Então, vamos lá. Bom dia de paz, Deus abençoe. Eu costumo dizer que quanto mais apaixonado por Jesus e pela palavra, a gente vai ficando cada vez mais parecido com Cristo, mais cristão. Ontem nós brincamos num grupo nosso que somos, estamos no mundo espiritual em 5 níveis, né? Homem natural é aquele que Jesus chamou Pedro para pescar, pescador de homem. Depois ele vai para ser crente, ele crê, ele passa pelo processo de Romanos 10, né? O crer vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Depois que ele crê, ele vai ser discípulo, terceiro estágio. Depois, esses discípulos lá em Antioquia, Atos 16, eles foram chamados de cristão. E, por fim, Deus busca verdadeiros adoradores, e esse é o quinto e último estágio. Eu digo sempre o seguinte, pastor, eu estou no terceiro estágio. Quando as pessoas me perguntam assim, você é crente? Eles estão dizendo, você está no primeiro, você está no segundo estágio ainda. É muito pouco. Não dá para ficar no segundo estágio. Porque o segundo estágio é depois do homem natural e não dá para a gente. Então a gente precisa crescer em graça e crescer em conhecimento. E para isso a gente precisa de uma orientação da palavra de Deus, que eu creio que nessa manhã Deus vai falar muito ao nosso coração e vai nos orientar a respeito desses estágios, da gente não ficar estacionado num só estágio. O apóstolo Paulo, quando conversa com os Gálatas, ele fala assim: poxa, mas vocês estão no tempo de ser mestres e ainda necessita de alguém que te dê leitinho. Oh, meu Deus! Paulo não falou meu Deus, não. Isso aqui eu estou inventando aqui agora. Mas vamos lá. Palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, versículo 5. Vai parecer que a gente está falando fora de contexto, mas vai dar para entender. Diz assim no versículo 5: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: por que não trouxemos pão? Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homem de pequena fé? Homens de pequena fé. Sobre não terdes pão, não compreendestes ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? E nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Até aqui. Tá, vamos lá. Eles estavam atravessando, saindo para o outro lado, indo para Betsaida. Era uma cidade pesqueira, cidade de Pedro, né? Pedro e Filipe. E provavelmente era uma província, um lugar muito pequeno. E ali teria que levar pão. E eles esqueceram desse lanche, desse, provavelmente seria o almoço, né?
Só que eles iriam encontrar ali com uma seita chamada seita dos fariseus. Elas dominavam mais aquela região do que os saduceus. E aí eles ficaram preocupados com o que comer naquele lugar. E ali, provavelmente, eles teriam que fazer esse pão. E para fazer o pão, precisa do fermento. Não tem jeito. E essa questão de discorriam entre si, provavelmente era isso. Olha, algum lugar a gente vai conseguir o trigo, mas e aí o fermento? É uma coisa mais cara, é uma coisa mais trabalhosa, é muito artesanal. Como é que a gente vai conseguir isso? E Jesus vai vir cá, peraí, eu estou dizendo para vocês terem cuidado com o fermento dos fariseus. Eu fico pensando assim, como é que era difícil viver o tempo de Jesus? Com as palavras que Jesus falava, muitas vezes em parábolas, precisando entender aquilo que ele falava, era muito complicado. O grego, o hebraico, o aramaico, era uma linguagem antiga, então era muito difícil interpretar texto, interpretar fala. Como é que esses homens faziam para entender Jesus? E aqui ele está dizendo, ó, cuidado com o fermento deles, que é a doutrina deles. Tanto é que mais à frente a gente vai ler que eles param num determinado lugar, os fariseus estão pregando, os discípulos ficam admirados e Jesus diz assim: olha, faça tudo o que eles estão dizendo para vocês fazerem, mas não faça nada do que eles fazem. E Jesus chamava eles de hipócritas, João Batista chamava eles de raça de víboras, Jesus chamava de sepulcros caiados. E hoje nós não podemos ler a Bíblia e ter uma doutrina diferente da que Jesus tem e tinha dos fariseus. Esses dias eu fui visitar uma congregação e na hora da oferta o rapaz leu Mateus 23, aonde um fariseu, eu quero colocar aqui o seguinte, os fariseus, eles pertenciam a uma seita judaica. Eles não eram assim como eu e você, de estar no culto domingo, de ter um pastor, de ter Bíblia. Eles criam na lei de Moisés. Eles eram de uma seita dos fariseus. Eles tinham um partido político chamado Partido dos Fariseus. E aí esse rapaz foi tirar a oferta e disse assim, olha, o fariseu dizendo, assim, eu dou o dízimo do urinho, do cominho, do hortelã. E Jesus falou assim, oh, mas você esqueceu do principal, que é o preceito da lei, que é a misericórdia e tudo mais. E o rapaz, na hora da oferta, diz assim: Jesus repreendeu os líderes da igreja que também eles tinham que dar dízimo. Aí, quando você escuta isso, bate no seu ouvido assim: Tim, meu Deus, fariseus, líderes da igreja, e dízimo. Imagina se eu pego, Lila, levo na tua igreja lá, pastora Lila, né? Lá, eu levo o dízimo de ourinho, de cominho, de hortelã, e falo assim, pastora Lila, tá aqui o dízimo do ourinho, do cominho, do hortelã para você ajudar a pagar o aluguel do templo, ou a água, ou a luz. Como é que seria? Você entende a questão doutrinária? Como é que acontece? E aí a minha pergunta é o seguinte: em que tipo de doutrina nós estamos inseridos? Porque a doutrina, querido, é a base de um sistema ideológico, filosófico, político, religioso. É uma doutrina que começa essas coisas.
É, eu não ligo muito mais, não, porque eu sou meio João Batista, sabe? Eu fico perdendo a cabeça em alguns lugares que eu vou. Eu não ligo muito, não. Mas uma das doutrinas mais perigosas hoje em dia é a doutrina religiosa e a doutrina política. A ideológica também. Eu tenho um pastor amigo meu que o filho dele foi para faculdade, uma faculdade dessas aí, né, federais. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe porque eu vou apanhar depois e tem gente que bate mesmo, mas João Batista também apanhou, né? Mas o menino foi para lá namorando menina, ele foi para lá crente. Talvez se ele fosse discípulo, acho que seria um pouco melhor. E ele saiu da faculdade gostando de menino e não querendo saber de Jesus. Me perdoa, pelo amor de Deus, você que acredita em ideologia de gênero e vai ficar chateado comigo. Me perdoa, de todo o coração, estou te pedindo perdão. Tá? Então, isso é uma ideologia que você não vai querer para o teu filho. Isso é uma ideologia que você não vai querer para sua família. Israel chegou aonde chegou hoje por conta de ideologias políticas e religiosas. E hoje a gente está vendo o que está acontecendo. A Venezuela, Cuba, esses lugares todos estão por causa disso. Então, se você não tem zelo com a doutrina religiosa, com a doutrina política, e Lila, mais uma vez, eu fico assim, abismado e preocupado que nós estamos, a eleição aqui dia, tem uns 5, 6 dias. Eu ando aqui procurando alguma pregação de algum pastor, amigo, conhecido. Eu não vejo um pastor dizendo assim, ó, daqui a 5, 6 dias teremos eleições. Cuidado com a ideologia, não tenha cuidado com o partido, com o candidato. Não estou falando nada disso, não. Nada disso, não. Tenha seu candidato, tenha seu partido. Mas cuidado com a ideologia que está por trás do partido do seu candidato. Eu não vejo. Eu não vejo falar isso. Aí o membro desse pastor vai lá na urna e confirma o aborto, confirma o estupro, confirma o roubo. Depois passa as eleições. Agora, querido, vamos orar pela nossa cidade, porque estão roubando muito, estão prostituindo muito, estão fumando muita maconha, usando muita droga. Então, cuidado, eu não vejo ninguém falar isso. E com relação à doutrina, eu vejo também pessoas muito rasas com relação a isso. O fermento, Jesus disse que o fermento é doutrina. E como é que nós estamos sendo fermentados? Esse é que é o problema. Eu ler a Bíblia, algumas situações da Bíblia, não me dá o direito de criar uma doutrina. Por exemplo, se eu ler lá, o pastor aqui, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, Deus fala para Abraão, leva o teu filho no monte e sacrifica o teu filho, Isaque. Eu fico pensando, a cabeça de Sara, se Abraão chega para ela e fala assim, ó, Sara, eu estou com 100 anos, não vai dar para ter filho mais. Sara, eu também estou com 90, não vai dar para ter filho mais. Eu vou levar o Isaac e vou sacrificar, vou cortar o pescoço do garoto em cima do altar e vou queimar. Se eu faço uma doutrina semelhante a essa, uma vez eu fiquei sabendo na igreja de um conhecido meu que tinha campanha do Isaac. As pessoas levavam chave do carro, sacrificava, levava, dava casa, dava anel, dava relógio, dava aliança, é o seu Isaac, você vai ter que sacrificar.
Pelo amor de Deus, isso não pode virar doutrina. Pensa, um sujeito com 100 anos, aposentado, ganha um salário mínimo e o seu Isaac é a sua casa. Ele vai numa doutrina dessa, numa campanha dessa e dá a sua casa. Com 100 anos, como é que esse homem vai trabalhar de novo, erguer casa, já sem força, trabalhar para fazer construir casa? Que doutrina perversa é essa? E se de tudo que a gente pegar na Bíblia começar a formar doutrina, onde é que a gente vai chegar, querido? E a gente tem que ter cuidado com as doutrinas. Jesus falou assim, ó, cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. A doutrina dos fariseus, eles falavam da lei, mas de uma lei sem justiça. Eles falavam de uma lei, mas de uma lei sem misericórdia, sem fé. Eles viviam na tradição humana de lavar os talheres, de lavar os copos, de não comer com as mãos impuras. Tinha que lavar as mãos, lavar o corpo. Eles viviam na tradição humana. Eles criam na ressurreição dos mortos do jeito deles. Eles criam em anjo, em demônio. Isso aí até que a ressurreição dos mortos e crer em anjo, em demônio, até que não está muito ruim, não. Até que essa doutrina deles não está muito fora, não. Mas aí a gente já pega a doutrina dos saduceus, porque Jesus falou assim, não é só a doutrina dos fariseus, é também a doutrina dos saduceus. E o que os saduceus criam? Os saduceus, eles não criam em anjo, eles não criam em demônio, eles não criam na ressurreição, eles eram materialistas, e eles não criam em espírito. Ora, o saduceu de hoje, aqui não tem saduceu, mas o que um saduceu iria fazer na igreja de hoje? O sujeito que não crê em anjo. Tem muita gente hoje que não crê em anjo. Tem muita gente hoje que não crê em demônio. Não crê em ressurreição. Então, é muito parecida. Tem muita gente que pratica doutrina também muito parecida com a do saduceu. Jesus falou, cuidado com essa gente. Jesus, lá em Mateus 23, chama eles de hipócritas. Chama ele de hipócritas. Agora, o que leva à criação de uma doutrina? São palavras que geram doutrinas. Palavras que geram doutrinas. A célula da Al-Qaeda, querido, você acredita que a célula da Al-Qaeda saiu de dentro da igreja? Não, assim, sinceramente, respira primeiro para pensar nessa pergunta, para você responder, talvez para você. Você acredita que a célula do Al-Qaeda saiu de dentro da igreja? Não dá para acreditar nisso. Quando César estava treinando ali as células no G12, e eu não quero G12, M12. Para mim, quem criou célula foi Jesus. Ele começou a falar de célula em Mateus 6, Lucas 9, Lucas 10, Mateus 10, quando ele pegou 82 pessoas e disse: agora vocês vão de cidade em cidade, de casa em casa. Ali Jesus já começou a treinar os discípulos para células. Jesus era o homem que mais treinou células. 70% do ministério de Jesus foi de casa em casa. Mas por que a Al-Qaeda viu esse nicho? Porque ele viu que as pessoas eram treinadas como líderes de célula e eles iam atrás de pessoas. Eles iam atrás de pessoas, eles iam nas casas das pessoas, faziam visitas. É claro que tem algum extremismo nisso.
E o extremo nunca é bom. E aí eles falam assim: poxa, se os evangélicos podem treinar pessoas determinadas a ganhar pessoas, nós também podemos fazer um sistema inverso, treinar pessoas para destruir pessoas. Eita Deus! É, querido. Às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, palavras geram doutrinas. E Jesus, em João 14, né? Acho que é João 14, diz assim: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos será amado pelo meu Pai. Então, querido, por que que às vezes nós temos dificuldade de guardar esse mandamento e não transmitir esse mandamento de forma clara que venha formar uma doutrina saudável? Não a doutrina dos fariseus, o fermento dos fariseus, mas uma doutrina saudável. Quando Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, fala assim, olha, gente, você perdoa, eu estou falando aqui de cor, aqui às vezes pode passar alguma palavra e, de repente, você vai ler em casa e não está muito do jeito que eu falei. Mas vamos lá. Quando Apocalipse 1, 3 fala assim, bem-aventurado são todos aqueles que ouvem, que leem e ouvem a palavra dessa profecia. Tá, bem-aventurado é como aquela pessoa que tudo que ela faz dá certo. Não é mal-aventurado, é bem-aventurado, prospera. Agora, qual é o problema de que muita gente que também lê e ouve não consegue prosperar e deságua nesse caminho de doutrinas estranhas? Qual é o problema? Quando Jesus fala assim, aqueles que ouvem e guardam os meus mandamentos, todos que ouvem, não, todos aqueles que guardam os meus mandamentos. Guardar o mandamento é guardar no coração, é guardar na mente, é ler, entender, interpretar, ter uma boa exegese. Isso é um processo de guardar. Qual é o problema, então, que muita gente que lê, que acha que guarda e não consegue prosperar como outros? Eu não estou falando de prosperar financeiramente, não, tá, querido? Que às vezes você pode estar na igreja, dar dízimo, dar oferta e vive ferrado. E às vezes você vai ver o cara lá que é macumbeiro, que é, sei lá, não é nada, e prospera, tem apartamento, tem carro. Não estou dizendo nada disso. Eu entendo muito bem que prosperidade e salvação são duas coisas distintas. Agora, se eu puder ser próspero e salvo, você. Mas não tem nada a ver. Prosperidade com salvação. Como é que a gente pode entender? A Bíblia, na parábola do semeador, acho que é Marcos 4, ele diz que o semeador ele vem semeando a palavra em vários tipos de caminho. E o caminho é o coração. Só que ele diz que a palavra, quando é semeada à beira do caminho, logo, isso na conclusão da parábola do semeador, logo vem Satanás e tira a palavra do coração do homem. Quando tira, querido, a pessoa fica agora com tendências a doutrinas estranhas. Porque o que está sendo formado dentro dela, que teria que ser gerado pela semente da palavra, está sendo fermentado.
E deixa eu te falar uma coisa, o fermento, ele é bom de... Acho que a Lila que podia dar uma aula de fermento aí. Eu não vou entender muito disso, não. Mas o fermento, ele é bom numa medida boa, né, Lila? E acho que ficou isso aqui, bom numa medida boa, nosso Deus. Se tiver professora de português aí, não escuta isso, não. Mas o fermento, ele tem que ser uma medida ideal. Não pode ser menos, porque menos ele estraga, mais também ele estraga. O fermento tem que ser assim. Para crescer o pão, a massa, precisa ter uma medida ideal de fermento. E não era com o fermento dos fariseus que a gente vai crescer. O reino cresce dentro de nós com a medida certa de fermento. Quando eu falei aqui já, não me lembro quando, mas eu falei em Lucas 17 uma vez aqui, que quando as pessoas foram perguntar a Jesus sobre o reino dos céus, Jesus falou assim, ó, o reino dos céus não é visível, ele não é feito de aparência. O reino dos céus está dentro de vós. E o reino dos céus dentro nós, ele precisa crescer, ele precisa não ser ele não pode ser fermentado, ele tem que ter uma medida certa de fermento para crescer. E eu me lembro também, me veio à mente agora aqui, da parábola do fermento, aonde Jesus fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante a uma mulher, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que põe uma medida de fermento para 3 quantidades de massa. É isso mesmo. Então, ele está falando de uma quantidade de fermento para 3 quantidades de massa. É o reino dos céus que está dentro de nós. Eu vou usar aqui dizer que talvez que essas 3 quantidades de massa, que é o reino de Deus que está dentro de nós, pode ser a tricotomia. Porque se eu tenho uma boa quantidade de massa tricotômica, e meu Deus, Jesus, que é isso aí? Que é tricotomia? Espírito, alma, corpo. Então, se eu tenho uma boa quantidade de fermento, que é a palavra, que é a doutrina para o meu espírito, eu vou estar numa defensiva muito boa contra o reino das trevas. Que o teu espírito é a primeira barreira para que você não seja uma casa vazia. Porque uma casa vazia, limpa e adornada, e que saiu um demônio, ele vai e volta com 7 espíritos piores e o estado dessa pessoa fica 7 vezes piores. Igual o de Maria Madalena, que tinha 7 demônios. E, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Demônio precisa de corpo, tá? Demônio não sabe ficar sem corpo. Lembra lá em Gadara? Eles saíram do moço lá, do Gadareno, saiu? O que eles pediram logo depois que saíram? Corpo. Não foi? Pediram para entrar nos corpos dos porcos. Essa parábola da mulher do fermento, que tem que fermentar 3 partes, e que o reino de Deus que está dentro de mim precisa desse fermento. A minha alma precisa desse fermento, numa medida boa. O meu corpo precisa desse fermento, numa medida boa. E a gente, pastor, a gente às vezes fermenta muito o nosso corpo. É, fermenta muito, deixa ele na cama direto, dá muito churrasco para ele.
A gente dá muita Coca-Cola, não estou dizendo, gente, não tem. Pode comer churrasco, pode comer Coca-Cola, mas a gente dá tênis para esse corpo, a gente dá calça, a gente dá maquiagem. Eu não, mas as mulheres dão maquiagem para o corpo, dá batom, dá joia, tudo bem, dá mesmo, sabe? Você merece. Mas não fermenta demais. Porque a hora que pedir um jejum, acabou? Se Porque a fechou a hora que câmera, Deus pastor. te pedir um jejum, está tão fermentado que você não consegue fazer. Cuidado com o fermento da tua alma, não deixa a tua alma fermentar demais. Fermenta com a medida exata da palavra. Cuidado com o teu espírito. São duas barreiras até chegar em você, espírito, alma, até chegar no teu corpo. Pastora falou que já acabou, né? Então acabou. Pastora, Deus abençoe a todos dessa sala, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que seja o nosso guia sempre, nosso ajudador. Amém. Bom, acredito que como eu, você vai levar um tempinho, né? Até essa mensagem